Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Pessoal, nós estamos lendo a primeira carta a Timóteo e hoje nós vamos ler o capítulo 5. Nós já lemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto e nós vamos dar continuidade aqui. Está acabando, só tem 6 capítulos, né? Nós dividimos a leitura em capítulo para que não venha ficar muito longo, mas é interessante quando você estiver lendo, ler de forma linear, beleza? Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Eu afastei aqui porque o sol estava pegando aqui, pessoal. Vamos lá então. Uma informação interessante, no capítulo 3, lá estava dando a recomendação com relação a o que era necessário para a pessoa que quisesse ajudar na comunidade, né? Servir na comunidade. E eu estava vendo uma outra tradução em casa, interessante, bem no capítulo 3 fala que o homem ele tinha que ser casado uma só vez. Um exemplo, a pessoa não podia ser divorciada e casar novamente e poder estar ajudando na comunidade, né? Assim, exercendo esse papel lá de cuidar dos órfãos, das viúvas, né? De poder estar ali contribuindo ali especificamente ali, né? Servindo mesmo os irmãos, né? Tinha que ser uma pessoa irrepreensível. Tranquilo? Então vamos lá então. Capítulo 5. Não repreenda duramente uma pessoa mais velha. Ele está dando orientação aqui para Timóteo. Interessante essa parte. Mas só lhe chames a atenção, como um pai. Corrige as pessoas mais moças como se fossem teus irmãos. As mulheres idosas como mães. As mais novas como irmãs, com toda a sua pureza, com toda a pureza, né? E interessante, pessoal, que realmente, né, a pessoa tem que ser sábia, tentar repreender com muita sabedoria ali, né, a pessoa. E ele traz essas instruções. Essa carta ela é muito boa. Respeita as viúvas realmente desamparadas. Se uma viúva tem filhos ou netos, elas devem saber, antes de tudo, cumprir seus deveres religiosos para com suas próprias famílias e retribuir aos pais os benefícios que receberam deles. Isto é, agradável ao Eterno. Mas as viúvas que realmente são desamparadas, põem sua esperança no Criador e vivem em oração noite e dia. Quanto à viúva que se entrega aos prazeres, embora viva, já está morta, lembra-se também, isto para que sejam pessoas corretas. Quem se descuida dos seus parentes, e principalmente das pessoas que moram em sua casa, já negou a fé e é pior do que um incrédulo. Isso aqui é interessante, pessoal. A pessoa aqui está dizendo que a pessoa tem que cuidar dos seus parentes, principalmente daqueles que moram na sua casa, que está debaixo da sua proteção, né? Que o pai, o homem, na verdade, ele é o sacerdote da casa, então ele tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar das filhas, tem que cuidar da esposa e também tem que cuidar das viúvas, né? Então ele passa aqui uma informação também para cuidar das viúvas, porque normalmente o pessoal naquele período, já vai chegar aqui e a gente comenta sobre isso. Para ser inscrito no grupo das viúvas, deve cada um ter pelo menos 70 anos, ter casado uma só vez e ter boa fama por fazer boas ações. Se educou filhos, foi hospitaleira, lavou os pés dos santos, socorreu os que sofriam e se dedicou a toda espécie de boas ações. Interessante aqui, pessoal, que de fato existia, se não me engano aqui eram os diáconos, existia no primeiro século
uma equipe que cuidava das viúvas desamparadas, né? Aquelas que não tinham parentes, né, para poder estar cuidando. Por isso que aqui fala que tinha que cuidar dos seus parentes, principalmente aqueles que moram na sua casa. Aqui está falando dentro do contexto da viúva, né, para não deixar ela desamparada. Mas quando a pessoa não tinha parente, existiam os irmãos, né, que era irrepreensível, que faziam parte ali da comunidade, que eles cuidavam das viúvas, cuidavam dos órfãos. Interessante, né? Não admita as viúvas mais moça, porque se forem dominadas por seus desejos, contrariam o Messias, quereram se casar. Então serão condenadas porque romperam o compromisso anterior. Além disto, não tendo o que fazer, aprendam a andar em casa a casa, não somente ansiosas, mas também faladeiras e indiscretas, dizendo que não convém, né? Então aquelas viúvas mais novas, que não incluía ela na relação das viúvas, por quê? Porque elas vão querer se casar novamente, né? Aí ele fala, por isso quero que as viúvas mais novas se casem. Então, é interessante que a pessoa, quando é de fato viúva, for uma pessoa nova, ele orienta, se casa, né, novamente. Dependendo da idade, não precisa mais casar, né? Tenha filhos, tome conta da casa, assim o inimigo não terá ocasião de falar mal delas, né? Então, eles falam para cuidar bem dos filhos e para ter filhos, né? E cuidar bem da casa. Ele está passando as instruções aqui, bacana aqui, para as pessoas, né? Para a família. Então você vê que é a orientação para a família, né? No entanto, algumas já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma cristã tem parentes viúvas, deve cuidar delas, para que a comunidade não fique com tanto trabalho e assim possa atender as que são realmente desamparadas, né? Então, a família que tem uma pessoa viúva, cuida delas, né? Infelizmente, nós vemos hoje, a pessoa está ficando mais velha, as pessoas colocam a pessoa no asilo. Não, cuida dela, deixa ela em casa, né? Aqui, ó, orientação, cuida das viúvas, né? Cuida do viúvo, né? Nós temos que cuidar. A família. A família naquele período era forte, né? Realmente eles eram bem fortes. Infelizmente, hoje está criando leis aí que limita filhos, a quantidade de filhos, né? E cada dia que passa a família está mais fraca. Vamos continuar. Os anciões que presidem corretamente merecem dupla honra, né? Pagamento em dobro, principalmente o que se entrega aos trabalhos cansativos da pregação e do ensino, né? Então, quando a pessoa se dedicava muito ali à pregação e ao ensino, os outros irmãos que eles viviam em comunidade ajudavam eles, né? Porque eles se dedicavam muito ali na pregação, no ensino, e as outras famílias ajudavam, né, aquele irmão. Aí ele traz assim, por diz nas escrituras, não coloques funcioneiro em boi que debulha o trigo. Interessante que essa passagem aqui está lá na Torá, está nas escrituras, né? Está na Torá. E ainda o operário merece o salário. Só que essa aqui, e ainda o operário merece o salário, não está lá na Torá não. Só está essa, não coloque funcioneiro em boi que debulha o trigo. Não aceites acusações contra um ancião, um presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Corrija em público aos que pecam, para inspirar temor aos demais também. Diante do Criador e do Messias e dos santos anjos, peço religiosamente que obedeça estas ordens. Ele está dando uma ordem aqui para Timóteo. Sem preconceito, nem favoritismo, né? Não tenhas pressa de impor as mãos sobre alguém, para que não leves também a culpa dos pecados dos outros. Portanto, conservas-te livre dessas culpas. Não continue a beber só água, mas toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes indisposições. Ele está orientando aqui que ele tinha um problema no estômago e o vinho era bom. Os pecados de uma
de umas tantas pessoas podem ser percebidos, mesmo antes do julgamento, mas os pecados de outros só aparecem depois. Da mesma maneira, também existem boas ações, que podem ser logo percebidas, contudo, as que não foram, não poderão ficar sempre ocultas. Beleza, pessoal? Então tá aí. Capítulo 5 traz umas informações bacanas com relação a cuidar das viúvas, né? E a orientação das viúvas mais novas, se quiser casar, podem casar, né? Mas realmente, casamento não é para todo mundo. Por isso que nós vivemos num período que o que está acontecendo mais é divórcio, né? E é algo ruim, porque você não encontra amparo nenhum na Bíblia para tantos divórcios que está acontecendo, principalmente no meio cristão, né? De pessoas que se dizem que buscam seguir o Messias. Beleza? Então tá aí, que o Eterno possa estar nos abençoando. Um abraço do irmão Alex.